para Deus. É meio pretensioso, né? Eu vou criar espaço para um Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas, criou o universo. Eu vou criar espaço para Deus, para Ele operar. Deus, Ele trabalha em cooperação conosco. Ele não faz nada sem a nossa participação, sem a nossa ação. O homem tem de agir. O pastor Rafael está falando exatamente isso aqui, que o homem se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a resposta, porque nós temos de preparar realmente, nós temos de fazer aquilo que nós precisamos fazer, para criar espaço para Deus vir operar e atender aquilo que é a nossa necessidade. A cada dia nós abrimos os olhos, nós acordamos pela manhã e declaramos, em primeiro lugar, né? Senhor, Tu és louvado, Tu és o nosso Deus, Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar na minha vida, em tudo que eu for fazer, eu quero apresentar e priorizar a Ti. E essa é uma atitude de nós abrirmos, criar espaço para que Deus venha operar. Quando Gideão, ele estava lá oprimido pelo inferno, pelos midianitas, estava numa situação muito difícil, ele estava com medo, e ele foi para um lugar apertadinho, ali no lagar. Ali é que ele estava trabalhando um milho, quando nós sabemos que o lagar era um lugar reservado, um lugar onde as uvas eram simplesmente ali pisadas, eram tratadas para extrair o vinho, e não era o local para tratar do milho. O milho era no lugar aberto, mas ele tinha medo, ele estava com medo, e ele foi para um lugar e estava se escondendo do inimigo. Quando o Senhor veio para ele assim, sai daí, sai desse lugar que está te limitando, está te inviabilizando aquilo que eu quero fazer em você e através de você. Então, ele teve de abrir espaço, ele teve de crer no Deus que opera milagre, e ele obedeceu ao Senhor. Então, a forma que nós temos de criar espaço para Deus é simplesmente isso, obedecer a Deus. Sai daí, homem valente, assim, olhou para eu. Logo, é com você mesmo que Deus está trabalhando, é com você mesmo que Deus vai operar, é com você mesmo que Ele está contando, para que a obra que Ele tem por fazer, ela vai se fazer através de você. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pela tua preparação, pela tua formação. Levanta daí, homem valente. Deus está dizendo hoje para a igreja, sai daí desse lugar que está te oprimindo, que está te levando para uma situação em que você está ficando imobilizado. Ele quer que você tenha liberdade, em nome do Senhor, de sair e declarar, olha, eu vou a Ti como Davi fez, eu vou a Ti em nome do Senhor dos Exércitos. As armas da nossa milícia não são carnais, não dependem dos nossos braços. As armas da nossa milícia são espirituais. Que hoje nós saímos daqui com instalado dentro de nós esse poder dunamis do Espírito Santo de Deus, que estabelece uma força sobrenatural, que não depende de nós, depende de Deus, mas o direito, o espaço que nós temos por fazer, nós é que temos de fazer. Eu me lembrei, lá em Lucas, se você quiser abrir a palavra, Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, uma passagem muito conhecida, e lá a pesca maravilhosa em Lucas 4, Lucas 5, no versículo 4, quando diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, a Pedro, né? Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ali foi a vitória. Ali foi o momento em que diz, olha,
humanamente falando, não está dando para fazer nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. É isso que o Senhor está querendo, requerendo de nós nessa noite. E nós estamos falando aqui de Gideão, quando ele, para vencer os midianitas, ele começou com 32 mil homens. Disse assim, olha, tem muita gente aí. Gideão, não é pela força do exército, não é pela força do... Ele foi reduzindo, e nós sabemos que com 300 homens, Gideão venceu os midianitas. Na verdade, não teve nem que entrar na luta. O Senhor venceu por ele, e o Senhor está vencendo por você. O Senhor é que vence as nossas batalhas. Amém? Então, crie espaço para Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei daquele relógio Cuco. Aí me interessei, porque quem aqui conhece o que é o relógio Cuco? Eu não esperava que você levantasse a mão, não, mas já que levantou, então eu estou mostrando para quem não conhece o que é um relógio Cuco. E aí me chamou a atenção, por que o relógio Cuco? Eu vou falar só para os que não conhecem, os novinhos. Quando chega na hora cheia, aquela portinholazinha que você está vendo ali em cima, ela se abre e sai lá de dentro um pássaro, cuco, cuco, e vai cantando naquela hora cheia. Só para você que não conheceu esse relógio Cuco. Mas é interessante. E eu comecei a me perguntar, por que o cuco? Por que esse pássaro? É o pássaro que foi colocado ali. E aí eu fui dar uma estudada, fui dar uma olhada, né? Estudada não, foi ali no Google mesmo. Não tem nada de estudo, é Google. E lá diz o seguinte, que ele tem um canto muito alto, esse pássaro. E lá na floresta, ele, assim, alcança 1 quilômetro de distância o canto daquele pássaro. Então, era um negócio assim que tem um canto, e por isso, na época, fizeram e colocaram o cuco nesse relógio, como quem diz, ele é que canta alto e vai anunciar as horas e tudo mais. Aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais na história do cuco. E cheguei à informação de que o cuco é chamado um pássaro parasita. Sabe o que é um pássaro parasita? Ele é um pássaro que não faz ninho. Ele não trabalha para fazer o ninho dele. A fêmea do cuco, a cuca, não, a cuca é outra coisa, né? Então é o cuca. Ela não prepara o ninho dela, ela não tem o trabalho de preparar o ninho. Ela simplesmente se utiliza de um ninho que já estava pronto. E, normalmente, é um ninho pequenininho, um ninho apertado, e ela fica observando que aquele pássaro que criou aquele ninho, ela fica observando até a hora que ele vai colocar os ovos ali. E, quando coloca os ovos, o que ela faz? Ela vai lá, ela tem 4, 5 ovos, ela pega com o bico um ovo e joga fora, tira do ninho. E ela vai e coloca o ovo dela naquele ninho. E aquele pássaro não se apercebe disso, vem e começa a chocar aqueles ovos. Eu trouxe um vídeo aí para vocês, que eu vou pedir que solte agora, e que ele é de uma violência muito grande, mas é uma realidade, entende? Vamos lá, enquanto vocês estão assistindo aí, pode soltar, solta esse vídeo, eu vou tentar ir descrevendo aí para vocês. Daqui a pouquinho vai entrar, espera que está chegando, o cuco está voando, ele está chegando aí. Na verdade, aí não, na verdade é um filhotinho, já está aqui, desculpa, eu não tinha visto, estava olhando para lá. Então, ele está lá dentro. A essa altura, não sei se vocês perceberam no início do vídeo,
que ele tirou todos os ovos que estavam ali dentro, jogou para fora, e ele ficou absoluto, filhote do cuco, e ele tomou conta daquele ninho. E os pais adotivos, eles continuam alimentando, que eles não fazem diferenciação entre se era filho ou se não era filho. Como ele canta muito alto, ele continua atraindo, e vem, na verdade, os dois pássaros, o macho e a fêmea, e ele é glutão, come muito e exige muito e grita muito, e aí, por quê? Ele tomou espaço à força, ele entrou à força naquele ninho. E o que eu quero dizer a você, não, é claro, se a gente fizer uma entrevista e perguntar ao cucu, você se arrepende de ter matado aqueles filhotinhos todos? Ele não tem consciência da natureza dele, ele fazia aquilo pela própria natureza, mas nós sabemos e temos, porque quem é que trabalha dessa maneira? João 8, 44. O inferno, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que eu quero dizer a você é o seguinte, que se nós não estivermos fechando as brechas, o inferno vai querer entrar. Ele vai querer entrar no teu ninho. O teu ninho é o teu coração. Vamos preservar o nosso coração através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a cada dia crescendo mais em nós, através da própria palavra de Deus. Amém? Então, esse é o plano do inferno. Ele quer entrar para destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir o nosso ninho. Ele quer destruir, mas você pode declarar comigo, na minha casa, não. Na minha família, não. Eu não vou dar abertura para que ele venha a trabalhar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, ruge procurando alguém para devorar. Eu não quero dizer aqui, repara bem, que o cuco é do inferno, não, é uma criação de Deus, aquilo é da natureza dele, mas o que eu quero dizer é que nós sabemos, temos consciência de que nós temos as armas todas que o Senhor já nos concedeu, para que o inferno, quando tentar vir sobre a nossa casa, ele não vai poder entrar, porque nós vamos estar ali alerta para reconhecer, isso aqui não é meu, isso aqui eu não aceito. Por isso que nós temos de estar atentos a tudo aquilo que nós ouvimos, a todos os sentidos daquilo que dentro da nossa casa, muitas das vezes através de uma televisão, através de uma rede social. Não estou dizendo que a gente tem de ser alienado e não olhar para a televisão, não é isso não. Nós temos de filtrar, nós temos de saber o que está entrando na nossa vida, nos nossos corações. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. É sobre isso que nós estamos falando, é de uma consciência de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós sabemos, em João 10, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. O que é o ladrão? O ladrão é aquele que entra no aprisco e não entra pela porta, aquele que entra por outro lado, por outro lugar, e o inferno está querendo entrar por outro lugar, querendo pular muro, está querendo invadir, mas nós vamos segurar, nós vamos perseverar para dizer aqui não. Aleluia! O ladrão ele vem somente para isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele entra à força, ele arromba. Se der uma brecha, ele vai entrar.
Assim como nós vimos aquele pássaro naquele ninho, entrando à força naquele lugar, você não vai permitir na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, você não vai permitir que o inferno venha e tentar entrar na força, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Essa é a posição. Mas tem um. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus nos oferece isso. É sempre o contraponto do inferno, é Jesus. Ele não força a porta, mas ele te convida. Ele bate na porta e ele espera. Ele não vai invadir, mas nós temos consciência de que nós somos filhos, nós fomos comprados. Ele nos comprou. E aí nós temos toda a liberdade, porque Ele vai nos tratar simplesmente como filhos. Amém? Cuidado para não preparar um ninho para o inimigo. Cuidado com a astúcia do diabo. Se deixar uma brecha, ele arromba e entra. Esse cuidado é nosso. Esse cuidado nós temos de ter. A cada dia, a cada momento, em cada situação, em cada ambiente que nós formos, nós temos de estar atento para não permitir que as distrações... Olha, nós estávamos conversando ali no gabinete com uma irmã e estávamos falando exatamente disso, né? do final dos tempos. Como nós já estamos entrando, e a tendência, e nós sabemos disso, quem esteve lá na escola de fé agora, que o pastor Hélio, amém, bom número esteve lá, estava falando exatamente sobre nós nos prepararmos até o fim, estarmos preparados até o fim. Nós temos de estar preparados até o fim, fechando brecha, porque o inferno, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e nós não estamos determinando o tempo, mas, sem dúvida, vai apertar, sem dúvida vai priorizar, porque a palavra de Deus nos diz isso, que nos últimos tempos, tudo isso que nós já estamos vendo, simplesmente são sinais, já é o início das dores, e a tendência é aumentar mesmo. Então, cada dia mais, em todo lugar, onde nós formos, a cada leitura que nós façamos, se não for da palavra de Deus, a cada áudio, a cada vídeo que a gente assista, te prepara para você estar ali com o escudo da fé levantado contra todo e qualquer dardo inflamado do maligno, porque ele está lançando. Ele vai continuar a lançar dardos inflamáveis, mas nós temos o escudo da fé para levantar e vamos apagar todo o dardo que seja lançado contra nós. Eu declaro isso na tua vida. Eu declaro isso, que você vai sair daqui. E todos os dias nós temos estado aqui nesse lugar. A cada culto é uma palavra que se liga a outra palavra e nos alertando, olha, abre a tua boca, declara, não te conforma, não te contenta. Você não é aquele passarinho pequenininho que está dentro de um ninho, não. Você é o próprio Filho de Deus. Portanto, o nosso posicionamento é diferente, o nosso comportamento é outro comportamento. Não de altivez, porque dizer que não somos melhores do que ninguém, mas nós somos filhos de Deus. Amém? Se você é filho, levanta a tua mão, declara. O inferno tem de reconhecer, aonde você for, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar é abençoado, o inferno tem de sair, e você vai entrar, não vai ser ele que vai ocupar o lugar, é você que vai ocupar aquele lugar, mas você não pode dar brecha para que ele encontre uma forma de entrar, e se ele entrar, ele vai tentar destruir, mas eu e a minha casa, nós estamos firmados sobre a rocha, e o inferno, ele vai tentar, e ele vai continuar tentando,
mas ele não vai conseguir, ele não vai lograr êxito nenhum, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém? Crie espaço para Deus. Lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, na Bíblia corrigida, diz assim, olha, não por força, no finalzinho do versículo 6 de Zacarias 4, não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, trabalhando em nós e trabalhando através de nós. Lá em 2 Reis, eu quero dizer o seguinte, que a nossa parte, e o pastor Rafael estava falando exatamente sobre isso aqui, até o versículo que eu vou citar aqui, ele já citou, ele estava atravessando toda a minha pregação, ele estava aqui sendo usado, eu disse, não é possível, ele está pregando o que eu ia pregar, mas é o mesmo Espírito, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos continuar, não vamos parar. A nossa parte, nós temos de fazer. Ele falou sobre isso também. Entendeu? Se você vai entrar numa batalha, você tem de se preparar. A vitória, quem vai dar é o Senhor, mas eu tenho de me preparar para entrar na batalha, para eu vencer. Eu não posso entrar na batalha com chinelo de dedo, sabe? Não dá, entenda. Tem de botar aquele coturno, isso, ele queria lembrar de coturno, essa não me veio. Bota o coturno e entra na guerra, mas entra para vencer. Agora, quem vai te dar a vitória é o Senhor, mas a preparação nós é que fazemos, amém? Capacete da salvação, tá bem? A espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Vamos partir. Calçar os pés com a sandália do Evangelho, aonde nós vamos, o fogo vai descer, o poder de Deus vai se manifestar, e nós vamos sair do lado de lá, mais do que vencedores. Então não tem barreira para nós, mas não é por nós, é por Ele. Ele é o Todo-Poderoso, somente por Ele, não é por mim, não é por você. Nós não estamos aqui querendo dar uma lavagem cerebral para você sair Não, é o entendimento do que a palavra nos diz, só isso, botar em prática. Nós temos de vivenciar aquilo que a palavra nos revela, e ela foi revelada para nós colocarmos em prática. E é isso que nós temos de fazer. Essa palavra que penetra, vai lá na divisão da alma com o espírito. Ali ela vai operar, ela está operando a cada dia na nossa vida para nós estarmos preparados para enfrentar situações. Você também, na sua casa, essa mesma espada de 2 gumes, que corta, vai lá na divisão da alma e com o espírito. Ali Deus tem uma obra por fazer. Essa obra é para nos posicionar, para nós fazemos a nossa parte, sabendo que a parte dele ele não vai fazer. A parte dele ele já fez. Amém? Quando o senhor também, ele falou até do Jardim do Éden, eu ia falar do Jardim do Éden, eu vou falar do Jardim. Aí veio o primeiro dia, veio o segundo dia, veio o quinto dia. No 6º dia, ele criou o homem. Aí, quando diz assim, isso é muito bom. Até ali, desculpe aí, Gabriel, eu estava circulando aqui, tá? Vou ficar paradinho, prometo. Mas no 6º dia, quando ele criou o homem, criou a mim e a você, ali diz assim, olha, a obra está com... Eu vou entrar no descanso. Mas o descanso de Deus não é que ele parou, não, ele assim, agora a obra continua com vocês, agora o homem é que vai dominar. Então, nós temos de dominar, nós vamos dominar, a igreja do Senhor vai dominar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Amém? Glória a Deus, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Mas, olha,
Ele trabalha aqui na terra através de mim e de você. Ele está operando e nós estamos caminhando. Nós vamos avançar. Mas a nossa parte nós temos de fazer. 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 16, 17, ali no finalzinho, diz assim: e este diz, Eliseu, né? Assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas. E lá no 17, no finalzinho: não sentireis vento, nem vereis chuvas. Todavia, esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado. Isso aqui, só trazendo o contexto dessa passagem, estava o reino do norte e o reino do sul. Tinha os dois reis, estavam entrando numa guerra. Entraram os dois num caminho e que chegaram numa área desértica, totalmente deserta. E aí os homens ficaram apavorados. O rei de Judá, ele foi dar um apoio ao rei de Israel. E aí, quando eles chegaram naquela situação para enfrentar os inimigos, num lugar árido, deserto, não tinha água, e assim, como é que nós vamos sobreviver numa situação dessa? E o gado que nós estamos levando também, como é que nós vamos chegar lá e vencer ainda o inimigo? Aí ele perguntou: não tem nenhum profeta aqui? Aí, não, tem Eliseu. Aí chamaram ali em Judá, chamaram Eliseu, e Eliseu foi lá, e quando o Senhor falou com ele, exatamente isso: olha, faz o seguinte, realmente não tem condição nenhuma, mas olha, começa a cavar covas, cava covas. E eles foram cavando covas. No dia seguinte, a água não tinha vento, não tinha chuva, mas Deus mandou água e dessedentou aquele exército, dessedentou o gado e deu vitória ao seu povo. Eu não sei se você está enfrentando situação e que você olha assim: olha, eu não estou vendo perspectiva alternativa nenhuma. Coloca na presença do Senhor, Ele vai te dar estratégia, Ele vai estabelecer aquilo que você precisa fazer, e quando você fizer o que Deus mandar que você faça, aí você vai ver a vitória, você vai ver um milagre acontecendo. Você tem de abrir espaço. Ele abriu espaço, foi cavando cova. Deus, é isso que eu tenho de fazer? Então, abre espaço, cria cova, porque teria de ter aonde a água se depositar. E a água, quando ele fizeram as covas, a água veio e preencheu aquelas covas. Há mover de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aquela área árida, aquela dificuldade, Deus está fazendo jorrar água que vem te dessedentar. E quando essa água vem, ela vai te trazer prosperidade, vai te trazer alegria, vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Anota essa frase aí. Obedeça a Deus, por mais estranho que possa parecer, no final, o resultado vai ser o melhor para você. É incoerente? Era incoerente abrir cova. Nós estamos precisando de água, ele manda abrir cova, mas nós já estamos gastando energia beça, Senhor. Nós estamos há tanto tempo andando nesse deserto aqui, e tu ainda vamos gastar mais energia fazendo cova. Faz cova, que eu vou mandar água, amém? Abre espaço para Deus, obedeça a Ele, obedeça a Deus. Por mais estranho que possa parecer, no final, vai ser o resultado favorável a você. Ao obedecermos, nós criamos... Alguém reclamou aí? Quer que volte? Ao obedecer, nós criamos espaço para Deus realizar milagres, como vemos na própria palavra de Deus. Eu estava citando ali só Maria, mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel chegou para ela e deu a notícia a ela: olha, você vai ser mãe do Salvador. E ela disse: como? Como é que pode? E aí ela entrou em discussão com o anjo, mas não por isso, que na lógica, na realidade, por isso, por aquilo, até que ela chegou lá. Você depois lê em casa,
em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, cumpra em mim conforme a tua palavra. Foi simplesmente quando ela abriu espaço e ela veio a ser a mãe do Salvador, a mãe do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ela deixou de lutar com aquilo que ela estava enfrentando e ela abriu espaço, criou espaço para Deus operar. E quando Deus opera, aquela que era uma moça, uma menina, lá na cidadezinha de Nazaré, não tinha perspectiva nenhuma, ela veio a ser a mãe do nosso Salvador, porque ela simplesmente abriu espaço para que se cumprisse aquilo que o Senhor quer. No próprio batismo de Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, quando Jesus falou para João Batista, olha, agora você vai me batizar. Não, senhor, quem? Eu vou te batizar de forma nenhuma. Eu não sou digno nem de desatar as tuas alparcas. Agora, eu vou te batizar, quando Jesus disse, porque assim nos convém cumprir toda a palavra. Jesus obedeceu ao Pai. E quando ele obedeceu, ali naquele lugar, quando ele foi batizado por João Batista, um homem comum como qualquer um de nós, mas quando ele saiu daquelas águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele sob forma corpórea, e a partir dali ele começou a exercer o ministério que Deus tinha preparado. O próprio Senhor Jesus Cristo abriu espaço para Deus operar. Tá bom, então houve ali uma obediência tanto de João Batista quanto do próprio Senhor Jesus Cristo, e o milagre aconteceu. Então, o que eu quero enfatizar com você, criar espaço para Deus, é simplesmente obedecer a Ele. Amém? Jesus, no próprio Getsêmani, Mateus 26, 39, quando ele estava ali, como Deus, ele era 100% homem, mas 100% Deus, ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar naquela cruz do Calvário, quando todo o pecado da humanidade seria lançado sobre ele, quanto ele ia sofrer naquela cruz, como ele sofreu por mim e por você. E ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, falando Pai, né? Para o próprio Pai. Pai, passa de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feito segundo a tua vontade. Ele obedeceu, e ali foi a vitória que ele conquistou por mim e por você, por obediência. Jesus se despiu da sua glória, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8. Isso tudo é obediência, e nós estamos aqui para obedecer. Amém? Você cria sem obediência, não se consegue criar espaço para a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Que a gente saia daqui com essa consciência de que quem abre espaço para Deus operar sou eu e você. Ele não vai agir como o inferno age. Ele veio para forçar, para entrar, mas Jesus ele veio para nos dar com consciência nossa daquilo que ele quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Que a gente saia daqui hoje com essa disposição de, em obediência, nós abrimos espaço para que Deus opere aquilo que ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor.